Boa noite a todos. Satisfação estar aqui com todos vocês e quero agradecer a iniciativa dos coordenadores aqui do Polo do Cibima. Cibima, que é o Seminário e Instituto Bíblico Maranata, que completa 70 anos o ano que vem. Estou lá, eu, professor Demétrio, pastor Demétrio, lá no Cibima desde 2007. Fui aluno de lá, me formei em bacharel em teologia em 2011. Hoje sou deão de alunos do Cibima e professor do Cibima. Então a gente fica muito satisfeito quando a gente encontra uma iniciativa dessa aqui por parte de vocês. Igreja Congregacional Resgate, a liderança do pastor Rony. O pastor Rony saiu da organização lá. E também da Igreja Bíblica de Limoeiro do Norte, com o pastor Regivaldo, tá? Que está ali, iniciativa grande deles de trazer um evento como esse sobre o criacionismo, sobre as origens, tá? Então quero louvar a Deus por conta desta iniciativa. Eu tenho aqui em mãos um livro que eu escolhi, que está ali, com a editora Peregrino, está ali atrás, com o irmão Benaia. E esse livro aqui chama-se, o que eu gostaria de indicar para vocês, A Prova Definitiva da Criação, resolvendo o debate das origens. Então, veja que esse livro eu indico, é do Dr. Jason Lyon. Ele trabalhou durante algum tempo no ministério chamado Respostas em Gênesis, nos Estados Unidos. Hoje ele faz parte do Instituto da Criação. É um argumento sobre a criação, principalmente o capítulo 1 até o capítulo 11 do livro de Gênesis. Se você é um cristão, você sabe que muitas pessoas querem derrubar a Bíblia através de Gênesis, principalmente capítulo 1 até o capítulo de número 11. Perfeito? Então, está aí a dica para vocês. É um livro muito bom, muito vendido, tá? Com os argumentos excelentes sobre a origem da vida. E tem outros livros lá também muito interessantes com vocês. Eu faço isso, eu gosto de fazer isso, de acordo com como falou o pastor Rony, terceiro ponto, que é tirar a fotografia das estrelas do céu e observar os astros. Mesmo porque a gente sabe que uma das formas de a gente meditar é observando a criação. Ao observar a criação, você vê as impressões digitais de Deus. E isso nos ajuda bastante na nossa convivência. Então, sempre que eu posso, às vezes quando eu venho aqui para Limoeiro, sim, eu gosto de ficar no local isolado, tirando as fotos do céu. Porque lá em Fortaleza nós temos um grau de poluição muito elevado. Nós temos lá um grau de 50 pontos. Aqui em Limoeiro, 2 pontos. Então, quando a gente vem, a gente aproveita para dar uma olhada, né? Eu também gosto de pesquisar muito nessa área, bater algumas fotografias, e porque também faz parte das nossas palestras lá no Cibima. Eu, como coordenador do Núcleo de Criacionismo do Cibima, lá em Fortaleza, a gente faz um trabalho também de pesquisa. Eu aproveito muito quando eu venho ao interior, aqui, Sobral, e para onde a gente vai para tirar essas fotografias. Então, vocês estão convidados em observar o céu de uma forma diferente. Já olhei o céu hoje, está totalmente aberto, pelo menos até 15 minutos atrás, né? Isso aí depois. Então, assim, vamos ver a constelação de Órion, perfeito, uma constelação interessantíssima, linda e maravilhosa. Então, tá feito o convite. Mas vamos começar com a nossa primeira palestra hoje. O pastor Glauco, que está aqui conosco, ele tem sido, assim, tem nos ajudado bastante lá no seminário, no núcleo de criacionismo, participa da Semana Criacionista, tem participado conosco. Ele mesmo, na Universidade Federal, tem tido a iniciativa de realizar eventos na área, nesta área. Ano passado ele realizou um evento sobre design inteligente na Universidade Federal. E a gente fica admirado, né? Porque na universidade, alguém falar de Deus, mas lá na Universidade Federal, no auditório, sim, foi um grande evento que foi realizado. E ele coordenou esse evento. Pastor Glauco Barreira é graduado em Direito pela Universidade Federal do Estado de Ceará. Também é mestre em Direito. Ele é professor hoje lá na área de Direito, lá na Universidade Federal. Ele também é doutor em Sociologia e graduado em Teologia. Também tem um doutorado em Ministério e é livre docente em Filosofia. Atualmente, ele é pastor da Igreja Batista Moriá e também diretor da Comune, que é um ministério que leva para a universidade todas essas
questões, algo como capelania universitária. Então, agradeço demais, ele acabou de chegar de Fortaleza. Então, chama aqui pastor Glauco, tá, para nos trazer a nossa primeira palestra. E muito obrigado, irmão, por ter vindo, e Deus lhe abençoe. Satisfação. Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Deus. É um prazer, uma alegria estar aqui com todos vocês, ao lado do pastor Demétrio, dos pastores aqui locais, que, como foi dito pelo pastor Demétrio, ousaram, né, trazer esse evento para difundir, né, as bases das nossas convicções, que não são negadas pela verdadeira ciência, mas apenas pela falsa ciência. O tema que nos propomos a falar é este, sobre a relação entre a filosofia e design inteligente. O design inteligente, o nome já está dizendo, é o desígnio inteligente. Quer dizer que o universo que vemos, a vida, tanto a nossa como dos outros seres, revelam que tudo foi feito com um propósito, tudo foi desenhado por um ser inteligente. A ordem, as sincronizações, a harmonia, os padrões matemáticos que estão presentes em toda a criação revelam que não poderia esse universo e a vida terem surgido de eventualidades, de casualidades, mas somente um arquiteto, um artífice poderia ter feito as coisas como elas se nos apresentam. A relação entre design inteligente e filosofia é muito interessante, porque eu ouvi até recentemente um palestrante judeu, cientista e teólogo, fazendo a seguinte colocação. Ele disse: a ciência tem 2 degraus, o de baixo e o de cima. Aí ele disse: o degrau de baixo é a parte dos dados, aquele que você constata empiricamente na natureza, no mundo. E o degrau de cima é como esses dados são interpretados, é como esses elementos empiricamente constatados recebem, digamos assim, uma organização sistêmica, uma atribuição de sentido, recebem, enfim, uma interpretação. Aí ele dizia, entre a teologia ou a revelação bíblica, teologia cristã no caso, e o primeiro degrau, não tem nenhuma oposição. Nós, inclusive, nem reivindicamos dados diferentes daqueles que os que negam a criação colheram. Nós trabalhamos com os mesmos dados que eles, com as mesmas verificações empíricas que eles. A diferença vai estar no degrau de cima, em como nós interpretamos esses dados. E quando você vai interpretar esses dados, entra a história do que Thomas Kuhn chamou de paradigma. Ou seja, a ciência, a interpretação dos dados, o segundo degrau da ciência, depende de um referencial, um paradigma. Esse referencial é filosófico. Esse referencial vem da filosofia. Muitas vezes os cientistas da natureza, que são evolucionistas, que negam a criação como a entendemos, eles querem se apresentar como se estivessem fazendo apenas o que está no degrau de baixo, apenas constatação, verificação. Querem ocultar o fato notório de que eles estão interpretando os dados. E ao interpretar, eles interpretam a partir de uma perspectiva, a partir de uma posição filosófica assumida. Então, hoje em dia, nós temos o naturalismo, uma perspectiva filosófica que vê o mundo como hermético, sem receber nenhuma interferência de fora, sem a possibilidade de eventos sobrenaturais, presumindo apenas as situações regulares de causa e efeito dentro de uma uniformidade. Esse paradigma resultou de uma opção filosófica, porque poderia ter sido outra a opção. Então, nós temos aí que o que eles fazem e chamam de ciência depende
de um referencial filosófico que muitas vezes eles querem negar, mas que deveriam assumir. O design inteligente é também um paradigma, ou seja, ele não procura necessariamente dizer, olha, Deus está lá. Nessa parte até o criacionismo e o movimento do design inteligente tem uma distinção. Eu sou criacionista, mas eu entendo o que o design inteligente faz como estratégia. É que o movimento criacionista já presume, não, Deus criou os céus e a terra, a Bíblia é infalível. O design inteligente diz, não, vamos ver se há evidências estruturais, organizacionais no universo das quais se possa inferir um criador. A grande parte dos que assumem essa posição são criacionistas, mas como a universidade, né, bloqueia o ponto de partida a partir da Bíblia, então estas pessoas que no íntimo mantêm a Bíblia como ponto de partida, estrategicamente, né, vão para esse outro lado e diz, vamos examinar, portanto, imparcialmente, vamos ver a estrutura do universo, ver se ela dá pistas, né, de um ser inteligente que tenha criado tudo isso. Como nós já cremos que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder, que os atributos de Deus, sua eterna divindade, são conhecidos pelas coisas criadas de modo que os homens são inexcusáveis, então a gente já vai com aquela confiança de encontrar essa estrutura, esse desenho, com o qual a gente vai poder argumentar com aquele que poderá recusar a premissa da narrativa bíblica, mas terá que reconhecer a evidência dessas pistas acerca da existência de um Criador, de um ser inteligente por trás do universo. Então, o design inteligente é um paradigma. Philip Johnson, que era um grande advogado, professor universitário, por sinal interessante que era um jurista também. Ele foi um dos grandes idealizadores do movimento do design inteligente nos Estados Unidos. Ele o fez exatamente porque havia uma forte proibição do ingresso do criacionismo. Então ele viu o design inteligente como uma estratégia para dizer, bem, aqui nós estamos querendo discutir se o universo oferece pistas, então ninguém vai poder dizer que nós estamos partindo de imediato da Bíblia, embora no coração, né, todos eles do início, depois vieram outros que puderam ter variações no movimento, mas o próprio Philip Johnson era um criacionista, acreditava na inspiração plenária da Bíblia, né, então na verdade foi um instrumento estratégico para se ter um processo, né, de abertura para que se pudesse ver dentro de uma universidade lacrada a plausibilidade da criação conforme a narrativa bíblica. Uma vez as pessoas admitindo que há pelo menos pistas, elas então vão se abrir para o que a Bíblia diz. Bem, agora vamos ver o que a Bíblia diz, vamos ver se a Bíblia se sintoniza com isso que nós descobrimos, que nós encontramos. Então pode ser, digamos assim, uma porta para começar uma discussão, né? Nós não acreditamos que vamos converter pessoas simplesmente com argumentos racionais, mas nós cremos que com argumentos racionais nós podemos tirar os obstáculos que elas levantam para que elas possam ouvir sem aquelas opiniões preconcebidas que as impedem de enxergar o que nós estamos dizendo. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós destruímos aquelas fortalezas que a altivez do homem levanta contra o conhecimento de Deus. Destruída essas fortalezas, a pessoa vai poder então enxergar, e aí a gente pode apresentar a palavra, porque muitos estão armados contra ela. Então nós temos que desarmá-los primeiro, para eles verem alguma plausibilidade, de maneira que abra uma fresta no seu coração, para que depois a gente possa lhes apresentar a verdade conforme está nas Sagradas Escrituras. O paradigma do design inteligente para a ciência é muito interessante porque ele satisfaz muito mais do que o paradigma naturalista a ambição da ciência contemporânea por interdisciplinaridade. Nós ouvimos falar muito do negócio de interdisciplinariedade, de as ciências dialogarem, como diz o Morin, o pensamento complexo, né? Mas nós vemos que na prática essa interdisciplinaridade ela está bloqueada pelo paradigma naturalista.
Como é que, por exemplo, uma pessoa com um paradigma naturalista fazendo ciência natural vai dialogar com a teologia, se ele já parte do pressuposto que não há Deus nem sobrenatural? Nunca haveria essa interdisciplinaridade, por exemplo, com a teologia. A filosofia também vai ficar extremamente restrita. A parte da filosofia que busca as causas finais, por exemplo, e que pergunta-se de onde veio esse universo, de onde nós viemos e tal, as causas últimas, essa parte também seria, digamos assim, abandonada. Então, onde o paradigma naturalista domina, a interdisciplinaridade diminui. Ou seja, muito da filosofia não pode entrar, a teologia não pode entrar de forma nenhuma, e a gente vê que os que adotam essa perspectiva naturalista no âmbito das ciências da natureza, eles querem dialogar com outras ciências para fazê-las subalternas às ciências da natureza. Aí você vai ter dentro da psicologia aqueles que são behavioristas, que vão achar que todo o comportamento humano é em função de ambiente, de estímulo e tal, e vai ter uma perspectiva materialista. E as outras formas de psicologia mais antigas não terão nenhuma plausibilidade para eles, porque eles jamais admitiriam uma distinção, por exemplo, entre a alma e o corpo, ou entre a mente e o cérebro. Aí eles vão estudar história também dentro de uma perspectiva materialista, sociologia dentro de uma perspectiva também materialista, e aí muitas das contribuições de outras ciências humanas serão negligenciadas. Eu fico pensando, por exemplo, como o direito ficaria, no meu caso, que sou professor de direito, irreal sob um paradigma naturalista. Porque ao negar-se que o homem tenha, por exemplo, uma alma distinta de seu corpo, reduzindo tudo à matéria e ao cérebro, como é que você poderia sustentar que o homem teria algum tipo de responsabilidade moral? Como é que você poderia justificar, portanto, punições no direito penal? Ora, se o cara age segundo estímulo e ambiente, se ele não tem nenhuma parte do seu ser imaterial que excede de alguma forma de liberdade pela qual ele é responsável moralmente, então como é que ele merece qualquer punição? Ele merece, então, um outro ambiente condizente para poder ver se tenta manipular ele para novas reações. Mas ele não mereceria ser punido no sentido estrito. Todo o direito penal, por exemplo, perderia o seu sentido. Então a gente vê que o paradigma do design inteligente para as ciências da natureza possibilitarão a essas ciências da natureza um diálogo muito mais fértil, muito mais aberto, muito menos limitado com as outras ciências. Particularmente, fará, inclusive, ponte de debates entre as ciências naturais e a teologia. E vai abrir as portas da filosofia para todas as suas dimensões, e não apenas para algumas dimensões mais restritas, como, por exemplo, a epistemologia, que é a parte da filosofia que estuda a ciência. Para muitos que seguem a perspectiva naturalista, a filosofia deveria ser reduzida apenas à epistemologia, e suas outras divisões perderiam o sentido. Então, a gente vê como é importante esse referencial do design inteligente. Mas vamos relacionar, então, o design inteligente com a filosofia. Ao longo da história, algumas divisões da filosofia foram tendo maior importância em cada época. Por exemplo, se nós formos para a Grécia Antiga, ou se nós formos para a Idade Média, a principal parte da filosofia destacada foi a metafísica, ou a ontologia, a filosofia do ser. Então, a metafísica era o momento áureo da filosofia naquele tempo. Era a ciência filosófica por excelência, era a parte da filosofia mais homenageada, onde você vai estudar as relações entre causa e efeito, inclusive buscando não apenas causas formais e materiais e causas eficientes, mas também as causas últimas ou finais, ou a causa primeira de tudo. Estudava-se a relação entre potência e ato, e portanto a questão do movimento e inúmeras outras coisas. Esse era o momento da Grécia Antiga e era o momento da Idade Média. Quando nós chegamos ao início da Idade Moderna,
uma outra parte da filosofia passou a ser destacada. Foi a epistemologia. A epistemologia é a filosofia da ciência. Na filosofia a gente faz uma pequena diferença entre gnosiologia, que era uma disciplina mais antiga, e epistemologia, que é uma disciplina moderna. A gnosiologia é a teoria do conhecimento em geral, e a epistemologia é a filosofia de um conhecimento específico, que é o conhecimento científico, né? Essa mudança a gente vê com Descartes, quando ele começa a filosofar a partir daquela proposição basilar. Eu penso, logo existo. Note, ele não começa nem com a sua existência, nem com a existência de qualquer coisa, mas com o seu pensamento, com as possibilidades do seu conhecimento. Para o homem da antiguidade e da Idade Média, que partia da metafísica, a realidade era o ponto de partida. Existem as coisas. Elas estão lá, elas vieram de algum lugar. Aí nós temos que reconhecer que elas existem e nos perguntar de onde é que elas vêm, por que é que há um movimento. Essa era a visão do homem lá do período clássico e do período medieval. O homem da Idade Moderna não, é o homem que ele até coloca em segundo plano se as coisas existem ou não existem. Ele quer saber como é que ele pode conhecer as coisas. Isso foi sendo exagerado e chegamos em Kant, que diz, por exemplo, que nós não conhecemos as coisas em si, mas as coisas como elas se nos mostram, com categorias da nossa mente. Kant diz, eu não conheço o mundo real diretamente, de modo transparente. Eu conheço o mundo como ele é organizado por categorias que estão na minha mente. Kant ainda supunha que essas categorias seriam as mesmas na mente de todo ser humano. Para ele era o seguinte, se um ET chegasse aqui, vamos supor, podendo ter uma outra estrutura de racionalidade, ele poderia perceber essa mesma realidade de outra forma, segundo a estrutura de sua própria racionalidade. Nós entendemos esse mundo conforme a estrutura da nossa racionalidade humana, mas ele supunha que a racionalidade humana era a mesma. Todo mundo ia ver do mesmo jeito, ou pelo menos deveria ser do mesmo jeito. Mas aí vieram depois as perspectivas mais relativistas, que começaram a dizer que essas categorias eram culturais, histórico-condicionadas. Então, cada um vê segundo o seu mundo, cada um vê segundo a sua perspectiva, cada um vê segundo a sua cultura, e cada vez mais a realidade foi ficando distante, colocada em segundo plano nos estudos filosóficos. E o estudo passou a ser como é que nós apreendemos essa realidade, que não é diretamente, é mediada por essas questões culturais, por essa formação, por essa perspectiva. Então, a maneira de nós conhecermos as coisas não condiz com o modo como realmente são as coisas. E aí o estudo ficou como é que a gente conhece, de que forma se conhece. Finalmente chegamos a uma terceira fase da filosofia que domina o nosso tempo, em que a ênfase não está nem na metafísica, nem na epistemologia, mas na filosofia da linguagem. Tudo é linguagem. Tudo é construído pela fala. De certa maneira, essa filosofia da linguagem que diz que nós construímos tudo pela fala é uma tentativa de divinizar o homem, porque nós sabemos que Deus foi que criou tudo pela sua palavra, né? Deus disse, haja luz e houve luz. É Deus que faz as coisas existirem pela sua palavra. Mas as pessoas começaram a dizer, bem, nós criamos as coisas pela nossa palavra. É dentro desse modelo que, por exemplo, ganhou plausibilidade a ideologia de gênero, que a gente ouve todo dia aí sendo discutido nas redes sociais. Ah, você não é homem nem mulher. Você é o que você se autodesignar. Ou seja, embora biologicamente a pessoa seja homem, se ele se assumir linguisticamente como mulher, se designar mulher, vira mulher. Que loucura, né? Como se o homem fosse Deus e pudesse recriar, reconstituir todas as coisas, né? Nietzsche diz que o que a gente chama de verdade são apenas metáforas que foram esquecidas. Michel Foucault vai falar que toda relação de conhecimento não passa de dominação de linguagem, uma pessoa tentando impor a sua maneira de falar sobre as coisas ao outro, e tudo é criado pela linguagem. Essa é a filosofia, digamos assim, mais presente em nosso tempo, né? Embora continuem existindo os metafísicos, os que valorizam a epistemologia, né? Mas foi havendo essa variação de prevalência. Então vamos ver nessa noite a relação do design inteligente com esses três
divisores da filosofia, né? Com esses 3 ramos da filosofia, que em épocas distintas ganharam cada um hegemonia. Então vamos começar pela metafísica. Tomás de Aquino, durante o período da Idade Média, ele desenvolveu as chamadas 5 vias. 5 vias seriam 5 argumentos a favor da existência de Deus. Geralmente, os protestantes contemporâneos, não exatamente os reformadores, que ainda viveram dentro da cosmovisão medieval, mas os protestantes contemporâneos costumam colocar de lado o pensamento de Tomás. Mas quando eu vou lê-los, eu percebo que eles não estão entendendo também o que Tomás de Aquino disse. Os reformadores que viveram mais próximos àquele período medieval não fizeram as críticas que os mais contemporâneos fazem, porque eles os entendiam melhor. Por exemplo, alguns acham, Tomás de Aquino disse que você pode demonstrar racionalmente a existência de Deus, do Deus cristão e tal. Tomás de Aquino nunca falou em demonstração de uma forma, por exemplo, matemática. Por isso que ele não usou a palavra 5 demonstrações, ele usou a palavra 5 vias. Vias são o quê? São canais de acesso. Vias são pistas. Então o que ele falou, na verdade, foram de pistas que sugerem à nossa mente a existência de um Criador. Aí alguns dizem, nessas 5 vias nós não podemos confiar, porque que Deus é esse que vai ser mostrado por essas 5 vias? Será que é o Deus da Bíblia? Tomás de Aquino nunca pretendeu provar o Deus da Bíblia pelas 5 vias. Ele tentou mostrar que pelas 5 vias há pistas de que há um Deus. Agora, quem é esse Deus? Elas não vão mostrar. É a Bíblia que vai nos mostrar quem é esse Deus, é a revelação. Então nós temos que fazer uma distinção entre meios argumentativos para sugerir a existência do Criador e demonstrações da essência de Deus. Falar da existência de Deus é uma coisa, é mostrar que há elementos que ressaltam a probabilidade de esse mundo ter vindo de uma mente inteligente. Agora, quem é essa mente inteligente? Aí nós temos as Escrituras Sagradas. Então, sugerir a existência do Criador ainda não é dizer quem é o Criador. Continuamos a precisar da Bíblia. Mas essas 5 vias de acesso que ele mencionou, das quais nós não iremos falar exaustivamente, somente eu vou pegar algumas coisas delas, elas estão dentro da metafísica, estão dentro do tipo de consideração filosófica da metafísica. Inclusive, elas estão não tão bem organizadas, delineadas, como em Tomás de Aquino, em Aristóteles direta ou indiretamente, bem como talvez algumas nas escolas dos eleatas gregos, algumas talvez no pensamento platônico. Mas vamos lá. Tudo que é contingente, o que é uma coisa contingente? É uma coisa que necessariamente não existe. Ela poderia não existir. Uma coisa contingente é uma coisa que tem princípio, porque se ela necessariamente devesse existir, ela seria eterna. Se ela não existe necessariamente, existe por uma possibilidade, existe, mas poderia não ter existido. Existe, mas poderia ter existido diferente. Teve começo para existir, logo teve um tempo que não existia. Se existe a contingência, ela precisa de uma causa. Uma coisa não pode aparecer do nada. Uma coisa que necessariamente não existe, mas só existe como possibilidade, que agora existe, mas antes não existia, que teve começo, tem que ter alguma causa. Alguma causa de surgimento. Alguma causa de aparecimento. Tudo que se move precisa de uma causa. As coisas, para mudarem do estado de potência para o estado de ato, elas precisam de uma causa, né? Então, por exemplo, o
zigoto é potencialmente um embrião. O embrião é potencialmente uma criança. Uma criança é potencialmente um adulto. Então tem um movimento aí, né, de atualização das potencialidades. Todo movimento de atualização das potencialidades, de conversão de potência em ato, ato aqui no sentido não de um ato de conduta, ato no sentido de atualização daquilo que está em potência. Tudo que envolve essa atualização tem uma causa. Então, o que é um movimento na linguagem filosófica? É a passagem das coisas de potência a ato. Esse movimento tem que ter uma causa. Alguém pode dizer, mas quando um óvulo se encontra com um espermatozoide, surge o zigoto, é dentro dele mesmo que começa a dinâmica de movimento. Ele não poderia ter dentro dele próprio uma causa de seu movimento? Aqui é que é interessante. De certa maneira, ele tem uma causa eficiente dentro de si mesma. Mas todo ser que existe tem forma e matéria. E tudo que tem forma e matéria precisa ter pelo menos uma causa para ter unido forma e matéria. Então, ainda que um ser humano tenha dentro de si, né, células se multiplicando, um movimento de certa maneira autônomo, o homem tem forma e matéria. Quem é o responsável pela união de forma e matéria? Quem é que faz com que o óvulo, quando se encontra com o espermatozoide, gere toda aquela mudança que leva ao desenvolvimento do ser humano? Então tem que ter uma causa. Todo movimento tem que ter uma causa. Então tudo que é contingente, tudo que é iniciado, tudo que teve começo, precisa ter uma causa. Tudo que se movimenta precisa ter uma causa. Porque há um princípio filosófico chamado princípio da razão suficiente. Então, se há movimento, deve ter uma razão suficiente para ter movimento. Se algo não teve início e começou, tem que ter uma razão suficiente para ter começado. Essa razão suficiente é a sua causa. É preciso que haja uma causa. E aí nós vamos remontar a uma causa primeira de tudo, de onde tudo se originou. E aí vamos ter a sugestão da existência do Criador. Mas veja bem, há pessoas que dizem assim, mas não poderia ser um movimento eterno? Algumas sugerem um movimento circular, uma coisa que está circulando, não teve começo, em vez de ser assim uma reta, começou aqui, não poderia ser um círculo. Bem, esse círculo geraria uma impossibilidade lógica pelo seguinte: tivesse aqui na ponta do círculo, seria causa disso aqui, que seria causa disso aqui, rodava e ele teria a causa dele. Mas o que quer que ele tenha causado, né, no momento em que ele vai para frente, ele tem que já possuir. Ninguém pode dar para adiante aquilo que não já possui. Se ele recebeu do que está atrás, imaginando um círculo, então ele não possuía. Então você vai ter que imaginar um ser que possui e não possui, que é uma contradição lógica. Aí entra um princípio filosófico chamado princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser ela, e o que nega ela ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Se o movimento for eterno, sabe o que é que vai acontecer? Você vai encontrar, ou terá que encontrar, dentro desse movimento, alguma coisa que concede aquilo que não tem, que não poderia conceder. Recebeu de outro. Ou então você vai ter que dizer que ele concede e precisa. Como é que ele concede a outro aquilo de que ele precisa? Você entra numa contradição. Então, se eu imaginar o movimento eterno, eu vou ter que imaginar nesse movimento seres que têm e não têm, que são e não são, que concedem e recebem. E isso é uma improbabilidade lógica. Todo ser que move outro à perfeição tem ele próprio a perfeição a que move o outro. Se esse ser recebe a perfeição de outro, ele é imperfeito. Se ele é imperfeito, como é que ele confere perfeição ao seguinte? Então ele não pode ser um ser que tenha uma perfeição para conferir ao outro,
a mesma perfeição de que ele carece e que recebe de outro. Eu acabaria com toda a racionalidade se eu negasse o princípio da não contradição. Quando a pessoa diz, não, o universo sempre existiu, sempre foi desse jeito, relações de causa e efeito aí circulando e tal, ele pensa que isso é uma explicação, ele não explicou nada. Porque tudo que precisa de causa é insuficiente. Quando você está atrás da causa daquilo que é insuficiente, você está atrás de algo que seja suficiente, pelo menos em relação àquilo de que o outro era insuficiente. Mas se ele tem outra causa, então ele também tem insuficiência e precisa de outra causa mais suficiente do que ele que lhe dê. Se as coisas são eternas, se o movimento é eterno, sabe o que é que acontece? Nós temos infinitos seres insuficientes, precisando de uma justificativa. Então, em vez de eu explicar, eu estou criando uma necessidade infinita de explicação. Se eu disser que tudo é infinito, a relação de causa e efeito é um fluxo sem começo e sem fim, que sempre existiu, que nunca termina, que nunca teve começo, em vez de eu estar explicando, eu estarei criando a necessidade infinita de explicar. Eu preciso, como é que eu vou explicar isso daí? Então, você, por exemplo, não pode pegar várias coisas imperfeitas e julgar que chegou à perfeição. Eu não posso pegar vários animais, somá-los para ver se dá um homem. Uma manada de bois não faz aparecer uma coisa a mais do que boi. Se eu pegar 300 cegos, eu não produzo a vista. Somar os insuficientes não cria suficiência. Se tem uma água que escoa por um cano, aumentar o tamanho do cano cada vez mais ainda não me diz de onde é que a água surgiu. Eu preciso ainda dar explicação. E de onde que a água está vindo? Você só está ampliando o cano. A pessoa aqui que você diz, rapaz, de onde é que vem essa água? Aí ele vai só ampliando o cano. Está aqui, ó, a água está vindo do cano. Não, o cano conduz a água. Eu quero saber de onde é que a água vem. Então tem gente aí que está só aumentando o cano, mas não está explicando de onde é que a água vem. Então, um mundo insuficiente requer um ser suficiente que o tenha feito existir, que o mantenha, e que o conserve, que o sustente. Né? Quando nós falamos de Deus como causa primeira, nós devemos fazer aqui algumas observações. Há muita gente que pensa que a gente imagina Deus como o primeiro dominó, né? A gente solta aqui, bateu no outro. Deus não é o primeiro dominó. Quando eu digo que Deus é a causa primeira, não quero dizer que ele está apenas no princípio, ele está em todas as partes. Sabe por quê? Porque ele não apenas é a causa de todo ser, mas ele é a causa do movimento, ele é a causa da passagem de potência a ato. Então essa causa primeira está em tudo. Ele não está só lá no ponto de partida, não, ele está em tudo. Por isso que nele subsistem todas as coisas. Por isso que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso nele nós nos movemos, existimos e respiramos. Porque ele não é apenas a causa do início. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. É a causa das causas. Quando a gente fala que Deus é a causa última, Deus não é mais uma causa eficiente dessas aí que são desse mundo temporal e contingente. Ele é uma causa transcendente, ele está fora desse universo. Porque não apenas cada ser precisa de causa, mas até as causas desse mundo, como são temporais, elas não existiriam se esses seres não existissem para ser convertidos de potência em ato. A ato, como essas causas são causas temporais que poderiam não existir, então elas próprias precisam de uma causa. Então Deus está fora do tempo, está fora do espaço. É uma causa transcendente, não é mais uma causa contingente. É a causa dos seres e a causa das causas. Está fora. É transcendente. Por isso que não aceitamos o argumento, por exemplo, de Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre dizia o seguinte: os cristãos, os judeus, teístas, são contraditórios porque dizem que Deus é a causa de si mesmo. Se um ser é a causa de si mesmo, ele estaria antes e depois. Como causa dele, ele é anterior a ele.
e sendo causado, ele está depois dele. Aí fere o princípio da não contradição de que os cristãos gostam tanto de se gloriar. O Sartre dizia, mas nós nunca dissemos que Deus é a causa de si mesmo. Só seres contingentes que tiveram princípio necessitam de causa. O ser necessário que é eterno não precisa de causa, não. Deus não é causa de si mesmo, Deus é causa em si de todas as coisas. Ele é suficiente. E por isso ele pode criar, constituir e manter todas as coisas. Mas se ele é eterno, não teve princípio, nós não falamos de causa em relação a Deus. Ele é o eterno eu sou. Interessante que lá no Apocalipse, ele não diz assim, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Ele diz, eu sou aquele que é, o que era e o que há de vir. Ele é presente, onde condensa o passado e o futuro nosso. Tudo nele é um eterno presente. É o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. Esse mundo vai ser enrolado como um rolo, diz a Bíblia. Vai envelhecer, como diz o salmista, o autor da carta aos Hebreus, mas ele permanece o mesmo. De eternidade a eternidade tu és Deus. Deus está fora do tempo. E, portanto, ele não necessita de causa. Mas ele é aquele que causa todas as coisas, que mantém todas as coisas. Um dos argumentos também de Tomás era exatamente a questão da finalidade. Os nossos órgãos têm finalidade, nossos olhos são para ver, os ouvidos para ouvir, o nariz para cheirar. Nós percebemos que o mundo tem um telos, que as coisas existem para cumprir um fim, se movimentam em relação a um fim. E é exatamente isso que a gente espera de tudo que é criado. Que ao ser criado teve uma destinação, que se movimente em relação ao propósito designado pelo seu Criador. Então nós temos aí argumentos de caráter metafísico para mostrar que há um Deus que criou todas as coisas. O Lenny Craig costuma salientar que com a história do Big Bang, eu não concordo com o Big Bang, mas vou falar do que ele fala, que não deixa de ser um bom ponto de partida para a gente argumentar. Ele diz, a partir da teoria do Big Bang, o mundo reconheceu que haveria um início de tudo. Existia alguma coisa que estava inicialmente fora do movimento, portanto fora do tempo. Houve uma explosão, as leis surgiram, o movimento surgiu e, portanto, as coisas tiveram um começo. Nós não aceitamos a explicação do Big Bang como uma coisa que aconteceu do nada e tal, que não foi por um desígnio do Criador, mas de toda maneira nós podemos estrategicamente falar do Big Bang, que as pessoas dizem aceitar, e dizer, olha, você admite que o mundo teve princípio? Eu não preciso nem dizer para ela que concordo com o Big Bang dela, não, mas basta dizer, você acredita que o mundo teve princípio? Acredito que teve princípio. Se ele teve princípio, tem que ter uma causa, porque ele é contingente. Ele poderia não ter existido, poderia não ter começado, então tem que ter uma causa, alguma coisa que desencadeou. É o chamado argumento Kalam. Tudo que inicia teve alguma causa para iniciar. Tudo que é contingente, insuficiente, que poderia não existir, tem que ter um ser necessário que tenha feito aquilo existir. Nós poderemos até argumentar mais condizente com a nossa perspectiva a partir da lei da entropia. O mundo está, pela lei da entropia, se desorganizando. Então nós podemos reverter o processo, imaginar, bem, antes estava mais organizado, tal, vai chegar num ponto em que o mundo estaria maximamente organizado, que é quando ele foi feito. Inclusive para nós a entropia, que é a desordem que há no mundo, na estrutura do mundo, ela foi causada pela queda. Mas se o mundo está se desorganizando mais, cada vez mais, então é porque nós vamos rastreando para trás períodos em que ele teve mais organizado até chegar na organização plena. Então, naquele momento, ele teve início. Alguém criou, alguém organizou tudo para começar. E aí, nós chegamos a Deus. O Big Bang, como as pessoas entendem, nem faz sentido, porque existe uma regra em filosofia que diz que o efeito não pode ser maior do que a causa. Então, um mundo organizado não pode ter vindo de uma explosão, que é uma desorganização. Se você destruir um prédio, não aparece um relógio. O efeito não pode ser maior do que a causa. Quer dizer que a gente tem um mundo todo organizado,
que veio de uma explosão. A Bíblia fala de explosão, mas não é no começo, não, é no fim. Lá em Pedro, né? Os elementos se desfarão em fogo, né? E a terra vai ser renovada e vai ter novos céus e nova terra. Tem explosão no final. Mas no começo não tem essa explosão. Se você explodir alguma coisa, não surge algo organizado no lugar, né? Interessante que tem tanta gente aí tentando descobrir como é que a vida surge, né? Experimentos em laboratórios, alguns fizeram aí uns aminoácidos que nem são condizentes e tal, para dizer, olha, nós começamos aqui pelo menos algum elemento de que a vida se forma, que nós descobrimos a partir de certas reações que eles mesmos planejaram as condições para ela existir. Portanto, quando eles fizeram aparecer esses aminoácidos, só provaram que era preciso um ser inteligente, porque eles são inteligentes, criaram as condições exatas para produzir aquilo ali, né? Mas se você fosse pela lógica, se alguém quisesse produzir vida, o melhor caminho não seria produzir aminoácido, não. Seria o seguinte: pega uma barata que eu acabei de esmagar, todos os elementos para a vida surgir estão ali. Por que não organiza aquela barata já morta? Não é aquela barata esmagada que se regenera, aquela que já morta mesmo, que a cabeça dela já foi embora. Por que não organiza para ela se refazer, né? Tem muito mais inteligência, né, na literatura lá que idealiza lá o Frankenstein do que nesse povo. O cara lá do Frankenstein, ele pega um resto de pessoas mortas, combina e espera que algum choque elétrico lá dê vida. Por que ele está querendo fazer um aminoácido se num ser que acabou de morrer tem todos os elementos para a vida? Já tem um corpo ali. Por que ele não bota em movimento aquele corpo ali? Por que ele não pega um Lázaro morto de 4 dias e vai viver de novo? Eu conheço um que faz, só com uma palavra. Lázaro sai, e ele sai. E se ele não tivesse dito o nome de Lázaro, tivesse dito só sai, o cemitério inteiro tinha saído. Então, nós vemos que na metafísica nós encontramos sugestões e pistas fortes, né, da existência do Criador. Inclusive, nesse período de hegemonia da metafísica, Antiguidade Clássica, Idade Média, os filósofos, teólogos, naturalmente reconheciam por elas sinais evidentes da existência de Deus. É curioso que, inclusive, entre os gregos, né, os filósofos tendiam para um monoteísmo, né? O Sócrates foi considerado como alguém que pervertia a juventude porque ele desacreditava as histórias sobre os deuses pagãos, né? Os eleatas eram monoteístas. Zenão de Eleia diz, olha, pelo próprio conceito de Deus só pode existir um, porque se Deus é todo-poderoso, se existirem dois, um já limita o outro. Nenhum é todo-poderoso. Esse Deus que existe, ele tem que ser invisível, porque ele tem que estar em todo lugar gerenciando o que criou, mantendo o que criou, que não pode ser maior do que ele, mas eu não estou vendo ele em canto nenhum, então é porque ele deve ser espírito, né? E interessante que quando a gente admite que o mundo teve princípio e foi Deus que criou, pelo menos uma coisa sobre Deus a gente tem que admitir, que os filósofos gregos não foram capazes de deduzir. É que esse Deus é pessoal. É que esse Deus é pessoal. Porque se as coisas não existiam e ele resolveu que elas existissem, é porque ele tem vontade. Ele quer que elas sejam. Ele decide que elas sejam. Mas alguns gregos, inclusive Aristóteles, às vezes sugeriam que existia uma causa primeira, mas que essa causa primeira estava eternamente causando tudo no mundo. Como se o mundo fosse eterno, mas ainda assim precisava dessa causa primeira, né? Mas os filósofos e teólogos cristãos foram mais coerentes para mostrar que o mundo teve, na verdade, um princípio, a verdade tipicamente judaico-cristã, né? Que Deus disse haja luz e houve luz, ele criou ex nihilo, ele criou do nada, né? Por sua palavra. Bem, entramos agora na Idade Moderna. Na Idade Moderna vai aparecer a questão da epistemologia, filosofia da ciência. Os primeiros modernos até aceitavam a existência de Deus. Eles eram, na maior parte, alguns poderiam ser ateístas, mas a maior parte era deísta. Eles não tinham nenhuma explicação para o surgimento do mundo e da vida. Ainda não havia teoria da evolução, essas alternativas como o Big Bang ou a cogitação de um universo eterno. Eles imaginaram que Deus criou o mundo, mas ele deu corda no mundo como alguém dá corda no relógio. E a partir daí ele não interferia mais. Eles podiam até aceitar a chamada providência geral. Deus mantém essa ordem, mas não a providência especial, aquela pela qual ele faz milagre e responde à oração.
Então eles eram, na verdade, deístas. Deus para eles era só uma hipótese de encerramento para aquilo que eles não tinham encontrado uma explicação substitutiva. Deus criou tudo, mas o mundo não tem mais intervenção sobrenatural. O mundo agora segue a ordem da causalidade. Isso era importantíssimo para eles para homenagear a ciência, já que a ciência estava ocupando na sociedade lugar que pertencia à religião. Durante a Idade Média havia um teocentrismo, agora na Idade Moderna um antropocentrismo. Havia uma crítica agora à autoridade, à palavra como revelação divina e uma homenagem à racionalidade humana. Inclusive Pascal, que viveu nessa transição, disse uma coisa que eles deveriam ter ouvido muito bem. Pascal disse: a maior afirmação da razão, o maior mérito da razão deveria ser reconhecer seus limites. Mas eles não pensaram assim, né? Agigantaram a razão, inclusive homenagearam-na tanto que dentro de uma perspectiva positivista criaram até templos para adorar, entre aspas, a Deus, a razão, né? E aí a ciência ocupa aquele lugar que anteriormente era da religião, os cientistas se tornam verdadeiros sacerdotes, a ciência passa a ser vista como infalível porque ela toma o lugar e o espaço que anteriormente era da revelação, né? E os cientistas passam a ser os patronos da sociedade nesse momento. Tem uma fase que se segue a essa que gera o chamado cientificismo, onde os cientistas diziam que não seria mais necessária a filosofia, não seria mais necessária a religião, que a ciência aumentaria as condições de vida, multiplicaria a produção, acabaria com a pobreza e geraria um mundo de felicidades. Muito disso caiu por terra com as duas guerras mundiais, quando a ciência ficou instrumentalizada para a indústria bélica. E quando se descobriu como fazer uma bomba atômica, aí todo mundo começou a ver, bem, essa ciência pode destruir o mundo, a vida, o planeta. Ela não é confiável, não, ela precisa ser regulada, ela precisa estar dentro de um pano de fundo maior que lhe dê controle. Então vamos voltar para a filosofia, vamos voltar para a teologia, e muita coisa reapareceu nesse momento. Por outro lado, veio uma outra linha que disse: não, vamos desacreditar de tudo. Já desacreditamos da religião, já desacreditamos da filosofia, vamos desacreditar também da ciência, e agora é tudo relativo, é tudo como cada um concebe, e veio essa fragmentação também pós-moderna. Mas a epistemologia, a filosofia da ciência, é o grande referencial da Idade Moderna, antes do período pós-moderno, quando vai passar a ser a filosofia da linguagem. O período moderno é o período da crença ingênua nas potencialidades da razão para fazer o mundo feliz. É o otimismo, o progresso que vem com a ciência e tudo mais, né? Inclusive uma linha liberal dentro da teologia até adotar a ideia de que Jesus só viria depois do milênio, que seria construído parcialmente pela igreja e parcialmente pela ciência. Havia um otimismo exagerado quanto às perspectivas do mundo e da ciência, aos poderes do conhecimento humano. Então aí se valoriza o conhecimento. O que é que nós temos a dizer sobre isso em relação ao design inteligente? Bem, sem supor a ideia de um criador, também não há conhecimento, ou conhecimento válido. Se eu, por exemplo, entender que este mundo veio de circunstâncias casuais, então primeiro esse mundo é irracional, porque não existe uma razão suficiente para ele existir. Ele começou um dia, mas não tem causa. Tudo que é insuficiente requer um ser suficiente que lhe tenha feito existir. Tudo que se move requer um motor que o tenha feito movimentar-se. Se eu digo que num dia esse motor passou a funcionar sozinho, que as coisas começaram, se não tem uma razão suficiente, então o mundo é irracional. É interessante que os cientistas, eles querem saber da causa de tudo, em relação não à última, mas em relação àquelas coisas que eles estão imediatamente investigando. Ah, esse metal aqui, ele dilatou. O que foi que aconteceu? Foi o calor que dilatou o metal? Foi o que dilatou? Eles sempre procuram causas. Por quê? Porque eles presumem que se não tiverem aquelas coisas causas, não há como estudá-las racionalmente.
Se o universo for irracional, se as coisas não tiverem causa, não há razão para a ciência. Mas aí quando chega lá no final, aí não tem causa. Eles querem que todos os fenômenos pequenos tenham uma causa, que lhes dá racionalidade. Isso veio disso, isso foi por causa disso. Aí quando chega lá no final, aí não tem o por causa disso. Quer dizer, é uma ciência que usa 2 pesos e 2 medidas. Que é racionalidade para o imediato, mas não quer racionalidade para o final. É igual a Pasteur, né? A questão, por exemplo, de como ele negou a geração espontânea. Ninguém aceita a geração espontânea, mas da forma como era concebida anteriormente, que eu pegava aqui uma camisa suada, colocava ali e dela sozinha apareciam ratos. Mas todo mundo presume uma geração espontânea de milhões de anos para ter surgido a vida. Ou seja, geração espontânea em pequeno período de tempo é irracional, eles dizem. Mas em muito tempo é racional. Se um mágico aparecer aqui e disser, eu vou transformar essa Bíblia num caderno. Todo mundo diz, brincalhão. Onde é que isso é possível? Agora, se alguém diz que uma coisa desse tipo vai acontecer em milhões de anos, aí de repente passa a ser racional. Quer dizer, a ciência, o conhecimento, nem faria sentido se não houvesse um Criador, uma justificativa para o início de tudo, para o começo de tudo. O mundo todo seria irracional. Se eu imaginasse que nós viemos de uma evolução, de um ancestral comum com o macaco, que veio de outro, que veio de outro, que veio de outro, eu não poderia assegurar que o conhecimento que eu tenho das coisas, o que a ciência que eu faço agora é válida. Porque quem poderia me garantir que eu estou no estágio evolutivo ideal para estar vendo as coisas claramente? Se o meu cérebro já foi como o de um macaco, meu, que eu quero dizer da raça humana, por que é que o meu cérebro agora é o que já está com a posição acertada? Será que amanhã, se o meu cérebro evoluir, tudo que eu estou dizendo hoje não vai me parecer uma bobagem? Será que até a lógica não vai mudar? Se o homem é reduzido à matéria, não tem alma, tudo é matéria. Se nossos pensamentos são só reações físico-químicas no nosso cérebro, quem garante que as reações físico-químicas que estão acontecendo agora condizem com a verdade das coisas? A lógica da evolução não é a procura da verdade, é da sobrevivência. Será que o conhecimento que temos agora não é apenas o conhecimento que nós precisamos para sobreviver, em vez de ser como representam as coisas? Às vezes uma pessoa, por exemplo, é diagnosticada com câncer, a família omite, porque aquela pessoa tem tendência à depressão. Se disser a verdade para ela, ela vai entrar em depressão e vai morrer mais cedo. Então, nesse caso, a verdade não ajuda a sobrevivência dela. Será que o que nós reputamos como verdade, na verdade, não é uma mentira que nos faz sobreviver? Porque a lógica da evolução é procurar sobrevivência e não verdade. Quem é que pode garantir que eu estou no estágio evolutivo, que estou vendo as coisas exatamente? Quem pode dizer que amanhã o meu cérebro não está reestruturado pelo processo evolutivo e eu vou, naquele momento, dizer nós éramos como um macaco naquele tempo, que a gente pensava que era verdade, nada era verdade. Se o meu pensamento é só uma reação físico-química no meu cérebro, um fenômeno apenas maquinal, como é que eu posso dizer que condiz com o mundo real, que seja verdade? O conceito de verdade morre. O conceito de racionalidade do universo acaba. A ciência moderna nasceu com afirmações como aquelas de Kepler. A linguagem com que Deus fez o mundo é matemática. Nós presumimos padrões matemáticos no universo, explicamos coisas da física com fórmulas matemáticas. Nós presumimos racionalidade no universo. Astrônomos falam de planetas que eles ainda não podem observar como estando em determinado local, porque os seus cálculos matemáticos revelam que é daquele jeito. Amanhã descobre-se um telescópio capaz de investigar o que eles disseram e o planeta está lá. De onde que lhes veio esta confiança de que as coisas no universo seguiriam um padrão matemático? Ele presume uma racionalidade no universo. E essa racionalidade não faz sentido se o mundo não tivesse sido proveniente
de um Criador. Ainda no campo da epistemologia, nós temos a questão do naturalismo, como disse eu, que é um paradigma epistemológico. Ou seja, as pessoas fazem ciência, mas a ciência que elas fazem, no nosso tempo, segundo esse paradigma naturalista, corta algumas possibilidades. Então, elas dizem, bem, não pode o mundo ter vindo de um Criador. Não pode ter ocorrido milagre, porque vem o mundo como um sistema fechado, um sistema de relações de causa e efeito que seguia um padrão de uniformidade. Então não houve nenhuma intervenção sobrenatural, nenhuma resposta à oração, nenhum Deus para criar. E eles começam a investigar as coisas dentro dessa ótica. Interessante que o evolucionismo teísta é a coisa mais louca que se pode imaginar. Eu vou dizer por quê. Porque quando se concebeu a teoria evolucionista, o objetivo era o seguinte: como é que a gente explica a vida sem precisar de Deus? Aí eles formam a teoria da evolução. Aí aparece um cristão, entre aspas, bobo, para dizer, não vamos colocar Deus dentro da teoria da evolução. Como é que você coloca Deus dentro de uma coisa que foi pensada para não ter Deus? Quer dizer, os caras dizem, rapaz, vamos tentar descobrir uma forma de explicar que não precisa de Deus. Aí eles inventam uma. Aí a pessoa vai lá e coloca Deus. Quer dizer que a mente fica mais fértil quando alguém abstrai a possibilidade de Deus, e aí o cara descobriu a verdade? Então, os evolucionistas, eles levam mais a sério, embora entram numa rixa profunda, os criacionistas do que os evolucionistas teístas. Evolucionistas teístas, para eles, são objeto de piada. Porque eles dizem, como é que a gente cria uma teoria para tirar Deus, e os caras colocam Deus nisso aí, rapaz. Quer dizer, a gente podia ter inventado qualquer outra coisa para tirar Deus, eles iam encontrar uma maneira de colocar Deus. Então eles são duros com os criacionistas, mas levam a sério. Richard Dawkins é um. Ele diz o seguinte, eu dialogo com o criacionista, porque aí eu sei que o cara realmente acredita. Esses evolucionistas teístas aí, eles dizem, isso aí é um bobalhão. Né? Porque está querendo colocar Deus para uma coisa que foi concebida para dispensar Deus. Então, o naturalismo fecha, lacra o sistema, é o paradigma do nosso tempo. Né? Agora você imagina se um investigador criminal fosse pensar como um cientista natural que segue o paradigma naturalista. Uma pessoa caiu lá de cima, aí ele diz o seguinte, não pode ter a hipótese de que isso aqui tenha acontecido com propósito, de que alguém empurrou, tem que ter sido um acidente. É assim, se fosse seguir o mesmo paradigma do naturalismo, não pode ter sido alguém que empurrou, não pode ter sido alguém que veio aqui matar, porque não tem desígnio. Eu quero saber onde foi que ele escorregou. Já pensou ele descartar a possibilidade de que alguém tenha feito aquilo com um propósito, presumir que tudo necessariamente tenha sido um acidente? Ninguém faz isso. Se alguém, um arqueólogo, está desenterrando lá as coisas e encontra uma flecha, ele não vai dizer, essa corda aqui, depois de milhões de anos, encontrou esse arco aqui, eles se arrumaram, depois de milhões de anos surgiu essa flecha. Não, ele vai dizer, teve uma civilização aqui, alguém fez isso aqui com um propósito, né? Fez isso aqui com um propósito. Uma coisa interessante é que quando a gente vai olhar os anticorpos, né, que são microscópicos, mas quando a gente vai olhar os anticorpos defendendo o organismo, a gente tem imagens parecidas com as das armas que a gente constrói. Né? Então, até as armas que a gente constrói são uma inteligência que nos veio do mesmo Criador que fez os anticorpos. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, a história morreria se você fosse presumir, encontrei isso aqui foi acaso. Não, isso aqui tem propósito, alguma civilização teve aqui, alguém fez isso daqui. E o interessante, veja como o paradigma naturalista é incoerente. Nós já há pouco falamos que eles querem causas para tudo, menos para o início de tudo. Né? A ciência não subsistiria se eles negassem causa para todas as coisas. Não, aqueles fenômenos setoriais,
Eles investigam, isso aqui tem que ter uma causa. Agora, quando chega no macro, no tudo, aí não teve uma causa. Então, eles abortam tudo que disseram na hora que eles vão considerar o todo, né? Da mesma forma, o naturalismo faz em relação ao sobrenatural. Não tem evento sobrenatural. Tudo acontece segundo as leis da natureza. E como é que aconteceu o Big Bang? Se não existia a lei da natureza ainda. Do Big Bang surgiu esse universo e as leis da natureza. O que fez acontecer o Big Bang? Eles reconhecem que o que fez acontecer o Big Bang não está dentro de nenhuma lei da natureza conhecida. O que é isso? Um milagre. Um milagre não é um acontecimento que se não pode explicar exaustivamente pelas leis da natureza. Quer dizer, eles aceitam uma intervenção sobrenatural que veio do nada para justificar o Big Bang. Aí depois daí, não, tudo é natural. Muito conveniente, né? Eles demarcam a partir de quando pode ser usado o paradigma naturalista. Então, tudo é racional, menos o começo. Tudo tem causa, menos o começo. Não existe evento sobrenatural fora das leis da natureza, mas o começo teve alguma coisa que está fora das leis da natureza. Isso não é ciência, né? Isso é você brincar com os outros. Na hora que a coisa é inconveniente, aí ele cria uma hipótese ad hoc, cria uma explicação alternativa fora de tudo que ele vinha dizendo. O design inteligente não precisa trabalhar com 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, vamos olhar o mundo, vamos ver a ordem do mundo e vamos ver se há vestígios de ordem que só pode ser concebida dentro da mente de um ser inteligente. Não precisa recusar a causa de tudo e ficar só com a causa dos fenômenos menores. Você pode seguir a lógica causal até a última consequência. Você não precisa dizer, desde o Big Bang, só leis naturais. Antes do Big Bang, alguma coisa que parece sobrenatural. Não, pode ser tudo natural e sobrenatural. Vamos investigar o que é explicável pelas leis da natureza e o que pode ter sido proveniente de uma intervenção miraculosa de Deus. O design inteligente não tem 2 pesos e 2 medidas. Ele trabalha com a mesma linha do começo até o fim. Portanto, muito mais coerente, muito mais autêntico, muito mais honesto, né? Muito mais honesto. Kepler, quando descobria alguma coisa, ele dava um glória a Deus e dizia: acabei de pensar um pensamento de Deus. Ou seja, acabei de desvendar uma lei pela minha razão, que antes da minha razão desvendar, foi pensada na mente de Deus que a constituiu. Então, nós temos que reconhecer isso, reconhecer essa ordem, esse desígnio que nós podemos perceber na natureza. Vamos aqui agora à questão da linguagem, né? Vimos aí sobre a epistemologia, sobre a metafísica. Vamos agora à filosofia da linguagem. Como eu disse, hoje todo mundo quer estudar a linguagem. Não existe realidade, tudo é construído linguisticamente. Um filósofo chamado Gadamer diz: o ser que podemos conhecer é linguagem. Então, tudo é linguagem. Como se não existisse mundo real, tudo é construído, criado pela nossa linguagem. Se eles valorizam tanto a linguagem, deveriam reconhecer a linguagem do universo. Kepler já disse que a língua ou a linguagem com que Deus fez o mundo é a matemática. Mas nós tivemos uma coisa mais importante em período recente. Na época que Darwin viveu, pouco se sabia sobre o funcionamento interior de uma célula. Não se sabia sobre o DNA. Hoje nós sabemos e descobrimos que há um código de informação. Que lá no DNA nós temos um código de informação
que já desenha as possibilidades do que a gente pode variar, portanto impediria uma variação tão grande que a gente se transmutasse em outro ser. Já tem ali a linguagem sobre muitos traços físicos que vamos ter. E é interessante que quando as pessoas hoje vão estudar a célula, elas usam coisas da filosofia da linguagem. Falam de bibliotecas dentro da célula, de tradução, de código, de linguagem, indicando que eles estão percebendo que ali tem uma linguagem, que ali tem um processo de comunicação. Por muito tempo se disse que o mundo era composto de matéria e energia, mas hoje se reconhece matéria, energia e informação. Existe informação. Interessante que o pessoal da NASA coloca sondas no espaço para ver se eles ouvem alguns sons que tenham padrões, que indiquem que seja uma forma de comunicação, para que possam daí poder fazer alguma dedução se há vida em outros planetas, mais particularmente vida inteligente. Quer dizer, eles nunca observaram uma vida inteligente no espaço, mas eles colocam suas sondas, presumindo que se houver certos padrões no que eles captarem de comunicação, é porque tem vida inteligente. Por que o cientista natural não faz a mesma coisa? Com a célula, com o DNA, a célula parece uma fábrica, uma indústria. Por que ele não vê o código de informação, o código genético? Não vê ali que existe uma comunicação? Tudo condizendo com o que a Bíblia diz, que através do verbo Deus fez todas as coisas e que Deus sustenta todo mundo pela palavra do seu poder. Existe um código de informação que mantém a vida e mantém toda a estrutura do mundo. Deus sustenta o mundo pela sua palavra. Quer dizer, falam tanto de linguagem. E quando vão estudar a célula, usam as expressões referentes à linguagem, tradução, biblioteca, código, mas não são capazes de inferir que se há linguagem, existe um interlocutor. Existe um ser que está falando, né? E, portanto, isso indica a existência de um Criador. Uma outra coisa que nós poderíamos mencionar, a lei moral no coração do homem. As pessoas, hoje em dia, querem negar a existência dessa lei moral, mas nós encontramos referências a ela em Confúcio, na China, no Oriente, na Grécia Antiga, no Código de Hammurabi. Alguém diz assim, pastor, mas não havia muita divergência na concepção dessa lei moral, não? Bem, havia divergência nas conclusões, não nos princípios. Existiu alguma sociedade que entendeu que a lealdade não era uma coisa boa? Que era melhor mentir do que falar a verdade? Houve alguma sociedade que prestigiou a desonestidade nos negócios? Houve alguma sociedade que justificou matar sem nenhum motivo um outro ser humano coigual? Não. Agora, você vai ver variações nos motivos pelos quais se deve matar um outro ser humano. Mas ninguém vai dizer que se deve matar um outro ser humano sem razões. Até os canibais que matavam um ser humano para comer, eles não matavam e comiam igual um porco, um boi. Eles matavam e tinham uma cerimônia para poder comer a comida do que seria o outro ser humano, né? Porque eles não imaginavam que aquele ser humano estava perdido. Eles imaginavam que quando eles comiam a comida de um guerreiro, e eles procuravam, digamos assim, se alimentar da carne dos grandes guerreiros, eles estavam absorvendo a vida daqueles guerreiros para si. Então, o que estava errado no pensamento deles? Era a superstição deles, mas eles tinham noção da importância da vida. Eles não matavam um homem como matavam um animal. Até achavam que quando se alimentavam de carne humana, eles não estavam se desfazendo daquele outro ser humano, estavam integrando aquele outro ser humano neles mesmos, como o Highlander, dos filmes aí, juntando dois num só. Então a superstição estava ligada a como eles concebiam todo aquele processo. Mas eles entendiam que a vida
era um valor que ninguém pode matar o outro assim, por qualquer motivo, sem nenhuma razão, até porque entre eles próprios daquela tribo canibal havia o respeito pela vida do outro, né? Então, certos valores nós percebemos que são perenes. Agora, na hora que você vai realizar valores, você precisa de fatos, você valora fatos. E aí, se você tem uma concepção errada dos fatos, você vai valorar equivocadamente, né? Uma tribo oferece sacrifícios humanos aos deuses. Esse pessoal aí não sabe o valor da vida humana, não. Sabe? Eles estão oferecendo a vida de um ser humano aos deuses, achando que aquilo é um sacrifício muito maior, muito melhor, muito mais importante do que o de um animal. Aliás, vão fazer isso e achar que o Deus está tão irado que eles precisam de uma coisa muito valiosa para ser entregue a Deus, sacrificada a Deus. Aquilo em que eles estão equivocados é em pensar que Deus esteja requerendo aquilo. Mas eles têm noção da vida. Então, existe uma ordem de valores que está inscrita dentro de nós, né? Resultante do fato de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Paulo diz que quando os gentios às vezes se comportam conforme a lei, né, eles mostram ter escrita a lei em seus corações, em suas consciências, testemunhando sua consciência, seus pensamentos. A lei é como uma voz dentro de nós, na nossa consciência. Aliás, C.S. Lewis dizia o seguinte: quando eu olho para a natureza, eu posso até concluir que é um criador pela sua ordem, mas eu não sei se ele é bom ou não. Porque quando eu olho para a natureza, eu vejo um vulcão entrando em erupção e acabando com a aldeia. Um tsunami afogando todo mundo. Porque eu estou vendo um mundo que ainda mantém uma ordem suficiente para eu inferir que tem um criador, mas que está, por outro lado, sob os efeitos do pecado, e que também está tumultuado por isso. Então eu não sei se Deus é bom ou ruim, a não ser que eu aceite a queda. Mas um homem, por exemplo, que não tem a narrativa bíblica e queira só pela natureza, não imaginando que houve a queda do homem e os efeitos do pecado, deduzir alguma coisa sobre Deus, ele vai ficar profundamente duvidoso se Deus é bom, embora possa admitir que haja um Deus. Mas é a lei moral dentro de nós que nos faz saber que Deus é bom. Porque dentro de nós temos diretrizes para sermos leais, para sermos honestos, que nos fazem ficar envergonhados de transgredir esses valores. Então nós somos uma carta e tem que ter tido um autor que colocou a carta dentro do envelope. Nós somos um envelope. Então tem que ter aí alguém que fez isso, né? Então a lei moral também traz uma linguagem, uma comunicação de Deus com o nosso ser. Por isso que na linguagem popular as pessoas falam da voz da consciência. Por outro lado, no nosso tempo há uma grande discussão filosófica e em grande parte fomentada pelos evangélicos sobre a questão das cosmovisões. Inclusive, muitos evangélicos querem que a filosofia seja vista como o estudo das cosmovisões, como Gordon Clark, como em parte Hermann Doivert e outros, que no nosso tempo, ou mais próximos do nosso tempo, esses dois que eu exemplifiquei já morreram, pensavam. Quando você vai falar de cosmovisão, é o pano de fundo explicativo da realidade. É aquele que dá sentido. Uma cosmovisão não pode ser provada dentro de um laboratório. Mas eu posso dizer que uma cosmovisão é mais plausível do que a outra. Quando ela é capaz de explicar mais coisas que a outra, com hipóteses mais simples, sem ficar inventando uma coisa para explicar cada outra que vem adiante, aí eu posso dizer que essa cosmovisão é melhor do que aquela. Quando ela é coerente consigo mesma. O naturalismo é uma cosmovisão incoerente. Como eu disse, eles presumem que tudo está dentro do sistema naturalista, mas lá no início teve alguma coisa que está fora das leis desse sistema naturalista. Eles dizem que todo fenômeno tem que ter uma causa, mas o universo como um todo não teve uma causa. Então é incoerente, é contraditório, não é consistente consigo mesmo. Explica muita coisa, mas deixa de explicar outras. Então eu posso identificar uma cosmovisão mais plausível do que a outra quando ela mostra-se consistente consigo mesma. Quando ela mostra-se fértil na sua capacidade de explicação. Quando ela não precisa negociar suas premissas ou retroceder nas suas premissas para explicar coisas difíceis, mas ela ainda as pode sustentar. É aí que eu tenho uma cosmovisão, digamos assim, mais segura. Nós formamos cosmovisão, do ponto de vista filosófico, por abdução.
Todas as pessoas, não só nós cristãos que temos a Bíblia, mas as pessoas comuns, elas têm alguma cosmovisão, consciente ou inconscientemente. Formam por abdução. Abdução é o tipo de raciocínio, segundo o filósofo da linguagem chamado Charles Peirce, pelo qual você diz: se A for, é provável que B seja. B é, então é provável que existe A. Então, por exemplo, uma pessoa está no navio e o navio naufraga, ele vai bater numa ilha. Aí quando ele chega naquela ilha, ele vê palavras escritas no chão. Ele vai dizer: deve ter alguém aqui. Por quê? Porque se tivesse alguém aqui, deveria escrever alguma coisa. Se tem alguma coisa escrita, é provável que exista alguém. Então a abdução é quando você tem indícios e encontra aquilo que é mais plausível para explicá-los. Então você testa uma cosmovisão dessa maneira, por abdução. Supondo que seja assim, isso aqui ganha mais sentido. Isso aqui fica mais real. Isso aqui é mais plausível. Na verdade, o Sherlock Holmes, apesar de se dizer que ele usava dedução, ele usava abdução. É o que o investigador criminal faz. Ele começa a ver os indícios e faz toda uma narrativa, porque ele diz: essa narrativa aqui seria mais plausível com todo esse percurso de indícios que eu encontrei do que aquela outra. A nossa cosmovisão cristã é muito mais plausível do que o naturalismo. É capaz de explicar muito mais coisas do que o naturalismo explica. Precisa de muito menos princípios para explicar. Não entra em contradição, é consistente consigo própria. Então, dentro dessa polêmica do nosso tempo, na filosofia sobre cosmovisões, nós podemos lembrar ainda que a cosmovisão cristã é aquela que suposta dá mais probabilidade a tudo. Aliás, os incrédulos usam a nossa cosmovisão quando lhe convém. Por isso que o melhor argumento contra eles é quando a gente puxa o tapete do pé deles e diz: opa, peraí que tu está em cima do meu tapete. Está usando coisas que dentro da tua perspectiva não deveriam ser presumidas, estão presumidas dentro da minha. E como a nossa está de acordo com a ordem das coisas, é só ter paciência com aquele que você vai debater. Porque numa determinada hora ele vai pisar na bola e ele vai dizer uma coisa que faz sentido dentro do que nós vemos e não dentro do que ele vê. Aí quando chegar nessa hora, só puxa o tapete, diga: não, isso aqui é meu. Você está parasitando na minha cosmovisão para explicar o que na sua você não pôde explicar. Então, o design inteligente é um paradigma muito mais fértil para diálogo com a filosofia e todas as ciências do que o paradigma naturalista. Bem, essas são as minhas considerações. Muito obrigado. Bom, vamos, por favor, quem tem perguntas, vocês receberam aí no rascunho de vocês, podem entregar aqui, né? E já vai recolhendo aqui as perguntas. Quem tem pergunta, por favor, pode entregar aqui. Levante a mão, por favor, quem tem pergunta por escrito. Quem tiver alguma pergunta por escrito, pode entregar aqui. É você mesmo, pastor Rony? A quem entrega? Vai recolhendo? Tá? Então vamos dar aí 2 minutinhos, tá certo? Para quem tem perguntas para fazer, né? Anote aí, curiosamente. O pastor Glauco falou do design inteligente, pegando 3 abordagens, né? Se fosse fazer uma prova agora, eu ia perguntar exatamente isso. 3 abordagens no que diz respeito à metafísica, à epistemologia e à linguagem. Tá? Muito interessante como, né, foi discorrido aqui. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, já tem perguntas surgindo ali. Tá? Nós não vamos demorar muito, olha, então vamos fazer aqui no máximo 5 perguntas, então, se vocês têm perguntas, tá? Ainda tem que passar pela censura ainda para ver. Tem que passar aqui pela censura para ver qual é a pergunta.
O Alan está fazendo um resumo da Constituição brasileira ali, na pergunta dele. Ele mandou foi o borrão todo aqui. Hein? Vai para devolver? Você entendi aqui. Nossa, que eu preciso de um Sherlock Holmes aqui para poder decifrar aqui a pergunta aqui. Pastor, a gente pega essa aqui primeiro, deixa eu ver essa aqui. Acho que tem umas 10 perguntas aí. Tá, tudo bem. O Senhor poderia explicar novamente a abdução e diferenciar da dedução? Eu quero dizer que a abdução não tem nada a ver com esse negócio de ET, certo? Então, por favor, pastor, explica a diferença da abdução novamente e da dedução. Bem, a dedução, você começa com uma premissa que já é aceita. Você já aceitou porque você constatou empiricamente, porque é uma verdade racional, autoevidente, como que o todo é maior do que a parte, o próprio princípio da não contradição, a coisa não pode ser ela que nega ela ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Então você parte de uma premissa, você deduz uma conclusão. A abdução lembra o ET, porque o negócio lá do ET não é o que o cara sobe, né? Então, daquilo que você está vendo, você vai formar um quadro, né, mais amplo que dê uma plausibilidade àquilo ali. Ou seja, se isso daqui for verdade, isso aqui é mais plausível. Não é uma dedução, porque não há uma relação imediata de necessidade, como numa dedução. Na dedução, você tem a premissa, se a premissa for verdadeira e a dedução for correta, a conclusão é necessariamente correta. Mas aqui não, aqui você está no campo da plausibilidade. Bem, é mais plausível que tenha sido assim, se isso aqui aconteceu, do que tenha sido daquela outra maneira. Então você raciocina do que você tem para um quadro explicativo que dê aquilo ali plausibilidade, certo? Muito bem. O evolucionismo como meio utilizado por Deus para criar é possível dentro de uma cosmovisão cristã? É isso mesmo? Você está dizendo aqui que o evolucionismo é um meio utilizado por Deus? Isso eu entendi aqui. O evolucionismo como meio utilizado por Deus para criar, vírgula, é possível dentro de uma cosmovisão cristã? Acho que a pessoa está perguntando o seguinte: se Deus poderia ter escolhido esse mecanismo para ter feito a vida existir, né, o evolucionismo. Bem, pela Bíblia, claro que não, porque Deus criou cada ser segundo sua espécie. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Não existe evolução na Bíblia. Aliás, o evolucionismo ele surge num período, veja só a questão do paradigma, né? Ele surge num período em que você está com a euforia moderna. O que era a euforia moderna? Era que a ciência ia levar o mundo ao progresso. Então o mundo está melhorando, as coisas estão evoluindo, coisas que nós não sabíamos, agora nós estamos sabendo, então havia todo aquele otimismo. Aí o evolucionismo aparece como? Dizendo que as coisas evoluíram, né, do menos complexo para o mais complexo. Se o evolucionismo tivesse aparecido num período pessimista, ele não tinha ganho esse espaço, não. Ele ganhou por causa de fatores não científicos da mentalidade da época. Era o otimismo, a ideia de progresso que existia. E o evolucionismo vinha com esse caminhar do menos para o mais complexo, que nem faz sentido, porque, por exemplo, um vírus é menos complexo do que o homem, mas um vírus ele não pode existir fora do homem, porque ele existe no organismo mais complexo do que ele. Então eu não poderia imaginá-lo existindo fora, né? Então aí a gente já vê que tem alguma coisa errada. Agora, para não ficar só assim diretamente, como eu estou falando de filosofia, só o argumento, né, bíblico, dogmático e tal, porque você pode amanhã estar conversando com outra pessoa que tenha resistência a isso, para você encontrar uma porta para conversar com ela. Veja só, o que é que faz com que exista a evolução? A morte. É a morte do mais fraco que faz com que o mais forte continue e gere
outro mais forte, que aí dentro dos filhos desse mais forte, o mais fraco morre de novo, porque não se adapta, o outro vai adiante. Então a morte é que faz andar. Então imagine que Deus tenha feito os seres pela evolução, pelo mecanismo, tem usado, gerenciado a evolução. Quantas mortes em bilhões de anos até chegar o homem? Além de um desperdício de vida, isso não condiz com um Deus bom. Um Deus que vai deixar não sei quantos seres morrer, vai ter prazer nesse espetáculo de morte para poder chegar no homem. Quando Deus fez o mundo, ele dizia que tudo é muito bom. Se o homem está morrendo hoje é porque o pecado entrou no mundo. Mas fomos criados não para a morte. Mas aí você teria milhões e milhões de anos de morte, de sacrifício dos mais fracos, para ficarem vivos os mais fortes, de um Deus que agora está mandando você amparar os mais fracos, ajudar os deficientes físicos, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então será que o mesmo Deus que manda a gente visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e amparar o fraco é um Deus que fez o mundo usando o mecanismo da evolução, sacrificando não sei quantos seres por sua fraqueza para dar espaço para os mais fortes se desenvolverem? Então não é condizente uma coisa com a outra. Mais 4 perguntas, tá? A TDI, ou Teoria do Design Inteligente, não implica criacionismo? Sendo assim, como trabalhar com criacionismo e TDI juntas, sendo que a TDI é científica e criacionismo não é necessariamente? Eu creio que o criacionismo é científico. Agora, porque ele se sujeita à comprovação na realidade. Ele parte da escritura, da revelação, que ela é infalível, mas obviamente ele enfrenta, né, o teste empírico, a argumentação empírica. Na verdade, nós temos hoje a estratégia do design inteligente, não porque o criacionismo não seja científico, né, mas porque há uma resistência ao criacionismo científico. Então não nos deixam entrar pela porta da frente, nós vamos entrar pelas portas dos fundos, né? Mas o design inteligente, ele vai até um ponto. Bem, você vê plausibilidade de um ser inteligente, eterno, que criou todas essas coisas. Quem é Deus? Como Deus fez? Aí nós precisamos da Bíblia, né? Uma vez eu vi uma pessoa assim dizendo na internet: quando a gente foi fazer o congresso de design inteligente, aí tinha um pastor lá que escreveu assim, de outra igreja: o design inteligente não presta porque o design inteligente é incapaz de provar o Deus da Bíblia, o Criador e tal, o Deus que enviou Jesus Cristo. Aí eu digo comigo mesmo: se o design inteligente fosse mostrar isso daí, aí ele ia dizer: não, onde é que o design inteligente mostra isso? É a Bíblia que diz isso e tal. O design inteligente não é para mostrar isso mesmo, não, né? Então ele queria que o design inteligente substituísse a Bíblia. Ele queria que o design inteligente fosse tão longe que dissesse o que a Bíblia diz e nós não precisássemos dela. Então ele vai até a beirada. Depois a gente continua com a palavra de Deus, né? A gente continua com a palavra de Deus, mas é como eu estou dizendo, é mais uma estratégia, né? Por causa da resistência ao criacionismo científico. Na verdade, a grande parte dos defensores do design inteligente são criacionistas, embora eu admito que haja aqueles que possam ser evolucionistas, teístas e tal, tem. Mas a maior parte é criacionista, né? Mas ele, dentro do que nós conseguimos entrar agora nessa academia que temos, é o que pode mostrar o caminho para depois abrir a porta, né, para a gente ir para a Escritura Sagrada. Porque se a gente radicalizar o discurso: eu não quero saber de design inteligente, não, é só se for da Bíblia e tal, então isso dá uma bênção para as igrejas. Mas a gente tem que ser realista. A gente vai dentro da universidade não encontrar caminho. Então a gente tem que encontrar um caminho plausível lá dentro, né? Eu vejo irmãos que tem um discurso, né? Eu fiquei assim chocado. Um rapaz que eu conheço, que
tem uma visão cosmovisionada, né, como dizem hoje, que tudo tem que partir da cosmovisão cristã, tem que partir da Bíblia, não pode... Se você, por exemplo, não partir da Bíblia, você está traindo o Evangelho e tal. Ele tem uma posição muito forte. Aí eu fui para a defesa de dissertação dele de mestrado. Ele me chamou para compor a banca, fora do nosso estado, em outro estado. Aí eu fui lá e foi sobre a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí o que é que ele dizia? Ele dizia que, à luz da Constituição, poderia o casamento ser tanto entre pessoas do mesmo sexo como não. Para mim o texto é muito claro que não pode, mas ele dizia que podia ser as duas possibilidades. Aí depois eu fui tentar entender o porquê que ele estava dizendo aquilo ali. Sabe por que ele estava dizendo aquilo ali? Porque na mente dele, se ele dissesse que a Constituição do Brasil resolveria o problema, que o casamento era só entre homem e mulher, por uma interpretação textual, então você não ia precisar da Bíblia. Então ele tinha que enfraquecer tudo que é humano para que a pessoa tivesse que descobrir isso só pela Bíblia. Então ele colocou várias decisões judiciais, umas que eram a favor, outras que eram contra o casamento gay, que faziam interpretações diferentes da Constituição, para dizer, olha, não tem solução para a Constituição. Como quem diz, só tem solução na Bíblia. Sendo que no texto lá ele não dizia só tem solução na Bíblia, porque se ele dissesse isso, ele não era aprovado. Mas é como se fosse uma reserva de consciência, né? Os jesuítas é que tinha esse negócio de reserva de consciência. O jesuíta, a pessoa perguntava, você vai fazer isso? Aí ele mentia, dizia, vou não. Aí ele achava que não estava mentindo, porque ele dizia, eu vou fazer isso, mas não é agora. Na mente dele, então, na mente dele lá, ele dizia o seguinte, olha, a Constituição não resolve nada. Aí na mente dele estava, porque só a Bíblia resolve. Mas no texto dele lá não estava. Então ele estava favorecendo a quem? Ele estava patrocinando que causa? Quer dizer, no excesso de radicalismo dele, ele só aceitava aquele caminho, ele estava terminando trabalhando para o outro lado. Está entendendo? Então a gente tem que ser estratégico. Os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Mas a gente tem que ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Próxima pergunta: como o iluminismo, na sua visão, afetou a forma de como a igreja vê a filosofia? O iluminismo, como eu disse, ele colocou a metafísica numa posição secundária. Portanto, as questões últimas ficaram em segundo plano. Ele colocou o homem no centro e a capacidade do homem de conhecer no centro. Exaltou as possibilidades da razão e entendeu que para homenagear a razão era necessário recusar qualquer autoridade, fosse da igreja, fosse das escrituras. Então, dali surgiram correntes teológicas que queriam selecionar da Bíblia o que aceitar, só aquilo que fosse condizente com o que a razão era capaz de explicar. E todos os elementos que estavam no plano suprarracional, eles eliminavam, como a Trindade, como a encarnação de Cristo. Então, o iluminismo, ele, digamos assim, criou realmente um paradigma que limitou possibilidades. E quando esse paradigma foi levado para entendimento das Escrituras, ele realmente levou a muitos erros doutrinários, a muitas heresias, a muitas interpretações equivocadas. Pascal era um homem muito sério nas coisas de Deus, tinha um pensamento extremamente influenciado por Agostinho, é considerado o descobridor da calculadora, embora a calculadora dele não é essa calculadora tão refinada quanto a nossa, né? E ele dizia exatamente isso: o maior mérito da razão é reconhecer os seus limites. É reconhecer que há coisas que ela não é capaz de explicar. E, portanto, nessa hora ela deve se dobrar diante da revelação, ou pelo menos reconhecer a necessidade da revelação, para depois procurar de onde é que ela vem. E aquele que for um investigador consciente, de coração aberto, vai encontrá-la na palavra de Deus, né?
Estão pedindo, pastor Glauco, aqui para explicar novamente um princípio que é muito importante, isso aqui da não contradição na filosofia. Então estão pedindo para você explicar novamente o princípio da não contradição. O princípio da não contradição diz que uma coisa não pode ser ela e o que a nega ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Porque eu posso dizer assim, pegando uma foto minha de quando eu era criança, eu sou essa criança aqui. Feriu o princípio da não contradição? Não, porque eu fui essa criança, ou era essa criança, há tantos anos atrás. E agora eu sou esse aqui, mas é a mesma pessoa. Então, são em tempos diferentes. Eu posso pegar uma mesa dessa aqui, que até aqui é preto e até aqui é azul, e dizer que esse púlpito aqui, essa tribuna, é preta e azul. Não estou necessariamente me contradizendo, porque é preta desse lado, nesse aspecto aqui, e é azul no outro. Agora, eu não posso dizer que uma coisa é ela e o que a nega ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. E este princípio é um princípio que ninguém é capaz de negar. Sabe por quê? Porque toda tentativa de negá-lo o presume. Digamos que alguém diga, eu sou contra esse princípio, eu não aceito a validade dele. Então você está dizendo que quem pensar como você está certo, quem aceitar esse princípio está errado, e que os dois não podem estar ao mesmo tempo certo e errado. Né? Se alguém diz, eu discordo, ele está errado, então você está dizendo que discordar desse princípio é o certo. E quem discorda está errado, porque concordar e discordar do princípio não podem ser ambas as posições certas ao mesmo tempo. Então, quem tenta negar, convalida. Uma vez eu disse numa sala de aula, só tem um jeito de você chegar mais próximo de negar esse princípio. Você ainda não nega não, mas a maneira de chegar mais próximo é ficar calado, mudo. Porque na hora que você abrir a boca, você vai abrir a boca para presumir que o que você está dizendo é válido, ou pelo menos é o melhor, e logo o que você não está dizendo não é válido, ou é o pior, e uma coisa não pode ser melhor e pior ao mesmo tempo, ou válido e inválido ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Então, é presumido no ato de falar. Tem ainda? Nossa última pergunta é o seguinte: é possível fazer teologia somente por meio das coisas que foram criadas? Na realidade são duas perguntas, eu vou deixar, viu? Essa aqui é a primeira. É possível fazer teologia somente por meio das coisas que foram criadas? E segundo, não sei se lembrar, eu faço de novo. A teologia natural pode ser produzida sem a revelação especial? Bem, é possível ter algumas noções sobre Deus pelas coisas criadas. Essas noções são suficientes para entender a personalidade de Deus, mais particularmente para saber sobre nossa salvação? Claro que não. Né? Mas a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia o seu poder, diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, lá em Eclesiastes. Diz que o nécio diz no seu coração não há Deus. Note que o nécio não fala para o outro, não, ele fala para ele mesmo, para o coração dele, porque o coração dele está dizendo que há. Né? É o sensu divinitatis, como diria João Calvino, né? O senso de divindade que nós temos. Então, os reformadores protestantes, eles diziam, Calvino diz lá nas Institutas, por exemplo, ele diz que nossa razão foi atingida pelo pecado, mas ela ainda rende muito para as coisas da terra, não para as coisas celestiais. Aí ele mostra até sua surpresa com as lições morais de Cícero nas suas obras, né? E fala que se admira de que homens perceberam coisas sobre Deus, noções gerais, através
da investigação, da racionalidade, da dedução, né? Alguns teólogos mais recentes chamam isso de graça comum, não era a palavra usada por João Calvino. Agora, é um conhecimento suficiente para conhecer Deus, o propósito que Ele tem para conosco, a salvação, a redenção? Não. Agora, no século XX, né, aí a teologia neo-ortodoxa, que é a de Karl Barth, negou qualquer possibilidade de conhecimento de Deus a partir da natureza, nem esse mínimo conhecimento de Deus. Né? Muita gente pensa que está sendo fiel aos reformadores, quando na verdade está sendo fiel a Karl Barth. Karl Barth é que negava o senso divinitatis, negava que nossa consciência podia dizer alguma verdade moral, negava tudo. Para ele tinha que ser tudo através da revelação, e a compreensão de revelação dele não era nem proposicional, era um tipo de revelação existencial que vinha pela leitura da Bíblia. Então a gente tem pelo menos aquelas noções fragmentárias de Deus que nos tornam responsáveis por procurar conhecê-lo. Aí a gente tem que ir para a Bíblia, né? A Bíblia diz: os homens são inexcusáveis. Se eu sou indesculpável, é porque aquilo ali já me dava, por exemplo, um indício de que eu devia ir atrás. Alguém diz: ah, Senhor, no dia do juízo, eu não conhecia a tua palavra, eu não tinha acesso e tal. Bem, mas você tinha, pelo menos, algumas coisas para levantar as perguntas e ter procurado. Né? Se o homem tivesse correspondido a isso, Deus teria também correspondido, como, por exemplo, Cornélio, com pouco que sabia do Velho Testamento, que servia a Deus, Deus mandou Pedro para lá. O eunuco tinha pouco conhecimento de Deus, era só aquela porção do livro de Isaías que ele não entendia nada, Deus enviou Filipe para lá. Né? Então, os homens, pelo menos, são inexcusáveis, porque eles têm o conhecimento que, se não for o suficiente para salvar, é o suficiente para condenar. Né? Então, os homens são realmente inexcusáveis. Algum tipo de conhecimento, né, elementar nos dado pela natureza. Por exemplo, a inferência de que há Criador, de que o mundo é mais plausível com um Criador. Não é à toa que todas as civilizações tiveram alguma noção de Deus, embora de formas diferenciadas. Pessoal, antes de passar a palavra, acho que essa foi a última, né, pastor? Pronto. É revelação geral, né? Se a teologia natural é possível pela revelação geral, né, não? Sem revelação especial. Pois é, desde Karl Barth para cá, a palavra teologia natural virou uma abominação. É como eu estou dizendo, a gente precisa rastrear, porque Karl Barth diz nos seus escritos, ostensivamente, ele dizia: Calvino, Lutero, os reformadores defendiam algum tipo de teologia natural. Mas isso era um resquício, diz ele, do medievalismo que nós precisamos purificar. Então, muitas das vezes, a gente é radical em rejeitar a teologia natural, mas nós não estamos sendo fiéis ao pensamento dos reformadores. Nós estamos sendo barthianos sem saber, porque Karl Barth foi o teólogo mais influente do século XX. Né? Então, eu não vou dizer que a gente vai fazer uma teologia natural, que a gente vai desenhar o caráter de Deus, a personalidade de Deus e tal, mas como eu estou dizendo, a gente tem elementos para inferir a existência de um Criador. A gente tem a lei moral para inferir que esse Criador tem um certo padrão de justiça. Obviamente, todo esse conhecimento é fragmentado, limitado pelas nossas possibilidades de apreensão e pelos efeitos noéticos, ou seja, no nosso conhecimento causados pela queda. Mas a Bíblia diz que os homens são inexcusáveis. Então, alguma coisa é suficiente para Deus dizer ao homem: você tinha alguma coisa para ir procurar. Você tinha um quebra-cabeça incompleto para ir atrás das peças faltantes. Né? Então, é dessa maneira que eu vejo. Pessoal, antes de passar aqui a palavra, só dizer que, se alguém se interessar, que no ano de 2020, nós vamos ter uma viagem para Israel e para a Itália. Lá na Itália, vendo os mártires do cristianismo primitivo, né? Em Roma, subindo lá para Florença para ver o trabalho de Jerônimo Savonarola, que foi o precursor da Reforma, e a gente segue para Israel, para todo o trajeto em Israel. Se alguém tiver interesse, eu tenho alguns folders, minha esposa os tem ali, a gente pode entregar para aqueles que estiverem interessados. Deus abençoe, meus irmãos. Prazer estar com vocês aqui. Agradeço, pastor. Interessante, pastor Glauco, eu tive
um professor, que ele foi fazer doutorado nos Estados Unidos. Ele contava isso realmente porque ele vivenciou isso. E ele foi passar esse período de doutorado na casa de outro irmão. E esse outro irmão, ele tinha estudado 2 anos com Kaubá. 2 anos. Não estou aqui querendo entrar no mérito da questão de criticar por criticar ou não, mas um fato que ele falou que creio que seja verdade. Esse amigo dele disse que em 2 anos Kaubá não fez uma oração em sala de aula. Então, é possível isso? Tudo bem, é possível, né? Mas assim, vou dizer que Kaubá não era um salvo? Pode ser salvo, evidentemente. Se ele orava em casa, eu não sei, mas o que ele quis dizer foi que na sala de aula, como nós gostamos de adorar o nosso Deus de uma forma individual e até mesmo de uma forma comunitária, a gente pega toda e qualquer ocasião para a gente fazer agradecimento, orar ao nosso Deus grandioso. Mas isso me chamou a atenção, né? Até que ponto? É lógico que ele escreveu coisas importantes. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, ele escreveu um livro, The Home Brief, Carta aos Romanos, que foi importante naquele momento, tá certo? Em 1919. Que traz de volta a questão do Deus transcendental, já que o mundo tinha sido ali destruído por uma guerra ali. Foi importante, desse aspecto foi importante, mas isso me chamou a atenção. Então, por causa disso é que nós vamos orar agora. Não. Mas nós vamos orar. Pastor Rony aqui, por favor. Os horários de amanhã, o chamado. Ok, nós vamos fazer uma oração para encerrar e logo após eu vou só dar os avisos rápidos para vocês ficarem cientes aí o que iremos realizar amanhã, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, te louvamos, agradecidos por esse momento. Quanto aprendizado, sabemos que é uma oportunidade e privilégio nesse dia estarmos aqui para ouvir tudo quanto foi mencionado a respeito do que o Senhor criou e que nós pudemos não só conhecer, mas usufruir de tudo isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe o professor Glauco aqui nesta noite e compartilhando conosco daquilo que o Senhor tem desenvolvido através dos homens, durante alguns anos, por estudos, pesquisas, e assim a Deus nos dando esse privilégio de podermos conhecer e aprender muito mais e podermos mostrar o Senhor, não só por meio da nossa fala, mas por meio daquilo que o Senhor tem criado em todas as coisas. Assim nós agradecemos essa noite, que o Senhor possa levar cada um em paz para o seu lar e que amanhã tenhamos mais horas de aprendizado e conhecimento aqui neste lugar, aproveitando tudo quanto o Senhor tem nos presenteado. Assim nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.